tem muito assunto pra gente tratar aqui. Eu quero voltar lá com o Jorge Igor e com o Ricardinho, que estavam Só para colocar, quando ele diz a diretoria apertou minha mão, isso o Gabigol tem razão. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os responsáveis pelo futebol do Flamengo, acordaram uma renovação com o Gabigol. Monique, depois que entrar, pode dizer, eu não me lembro se de 3 anos ou se de 5 anos, mas com um valor muito alto e depois de já ter apertado a mão, isso foi pro Rodolfo Landim e ele voltou atrás. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar como a empresa reagiu nesse final de jogo. O Mengão é campeão da Copa do Brasil, já tinha vencido no Maracanã, tomou uma pressão, mas no segundo tempo o Flamengo foi muito bem, jogou muita bola e garantiu ali a vitória. 1-0, gol do Plata. O Mengão consegue ganhar de um grande rival, né? E a imprensa rasgou elogios ao primeiro título do técnico Felipe Luiz ali no comando do Mengão. Muito legal, muito legal. O Flamengo é campeão. Sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. O link da TNT Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Mengão, campeão da Copa do Brasil 2024. Da Copa do Brasil. Acabou, Jorge! Fim de jogo em BH! O Flamengo, pela 5ª vez na história, é campeão da Copa do Brasil! Felipe Luiz chegou e levantou a taça e salvou o ano rubro-negro. O Flamengo, pela 5ª vez, leva a taça da Copa do Brasil, o segundo maior vencedor da história da competição, calando a Arena MRV, festa em BH. Vamos para o prorrogação e dentro do prorrogação, a festa do título rubro-negro. Em 10 segundos, Tainá Espinosa. Parabéns, Flamengo! Pentacampeão da Copa do Brasil numa temporada que se criou muita expectativa, teve alguma decepção, mas acabar com um título de Copa do Brasil é sim importante. Certamente o torcedor tem muito o que comemorar agora, depois de vencer o Atlético Mineiro dentro e fora de casa. Numa temporada que teve algumas questões, o Flamengo tem Felipe Luiz efetivado como seu treinador do time profissional e o Felipe Luiz já inicia o seu trabalho vencendo um título. Sendo importante, inclusive, nas substituições que faz no Maracanã, substituições que faz na Arena MRV. O Flamengo conquista o título, o Flamengo respira e comemora, Bruno Formiga. Boa tarde. Boa tarde. O Flamengo respira, comemora e acho que tudo tem que ser levado em contexto, porque se a Copa do Brasil estava ali na hierarquia, na terceira prateleira das competições, ganhar da forma como o Flamengo ganhou eleva essa prateleira para um outro lugar. Eu diria que você pega um produto da terceira prateleira, mas tá com uma promoção ali no nível e você vai para casa feliz. Fala, putz, eu não peguei o produto da primeiríssima prateleira, mas eu tô fazendo um grande negócio. Porque o Flamengo é campeão com uma base de jogadores que tem muita conexão com o torcedor, com 2 gols do Gabriel no primeiro jogo. Eu acho que isso faz muita diferença na percepção. Contra um adversário grande, que tem várias rusgas interestaduais, isso também dá um outro simbolismo para a decisão. E com o Felipe Luiz sendo o treinador, mais um ex-jogador da história do Flamengo, que também é campeão como técnico, isso não é tão comum e não é tão fácil como se imagina. Você olha na história do Flamengo, você não enche 2 mãos de caras que foram jogadores do Flamengo e campeões como treinador também pelo Flamengo. Você vai ter aí o Jaime de Almeida, o Carlinhos, o Zagallo, o Carlos Alberto Torres, o próprio Luxemburgo, o Felipe Luiz entra nessa conta, o Carpegiani entra nessa conta. Então acho que nesse combo o título passa a ter um outro tamanho, uma outra relevância. E aí não é para criar também uma cortina de fumaça e iludir que o ano do Flamengo foi complicado. Ele foi. Dito isto, o Flamengo termina de uma maneira melhor do que se não tivesse ganho nada. E aí ganhar da forma como ganhou, aí eu acho que você apaga a borracha, ela apaga mais coisas do que se fosse ganhar com outro técnico ou ganhar ali 2 jogos meio modorrentos, se não fossem os gols do Gabriel, que remetem a um período vencedor do Flamengo e uma geração que, de fato, transformou a história recente do clube. Então, de fato, assim, o Flamengo sai no lucro na temporada, uma temporada que tinha tudo para terminar com um índice de decepção lá no alto. É isso, e a gente vê os torcedores, os jogadores comemorando muito, né? Cerca de 4 mil torcedores foram para a Arena MRV
enfrentaram algumas confusões, inclusive antes do jogo, durante a partida. A gente teve confusão durante o jogo, mas que bom que agora na reta final, pelo menos depois do apito final, a gente vê calma e muita comemoração dos jogadores. E do Felipe Luiz, Renato, eu acho que para ele pode ter um contexto, Pedro e Cebolinha comemorando muito ali, pode ter um contexto importante aí de começar uma caminhada e de alguma forma ter um alívio, né? Porque você começar com um título, você começa respirando e com mais tranquilidade. Boa noite. Boa noite, né? Já não é mais boa tarde. É isso. Primeiramente, parabéns pro Flamengo. Você costumo sempre falar isso em dias de título, assim. Ser campeão não é fácil, principalmente no Brasil, cara. E eu tenho a percepção que o Flamengo, até no ano onde esportivamente ele, tem percalços, ele tem problemas na sua gestão, mesmo assim, com que o Flamengo se transformou em nível de qualidade, de investimento, é comum que o Flamengo chegue, pela qualidade que ele tem. Eu acho que o sentimento, às vezes, do rubro-negro é muito assim, imagina se tivesse algo bem organizado mesmo, aí prepara, porque não ia ser difícil segurar. Mas, assim, pro Felipe é ótimo, óbvio que ele, inclusive, durante a semana, ele até salientou isso, que tem uma outra comissão técnica que participou dessa construção de título, isso é importante ressaltar. Mas enquanto ele esteve treinador do Flamengo, o Flamengo dominou. As semifinais contra o Corinthians, acho que em momento nenhum o Flamengo correu o risco de perder. Tirando o final do jogo da ida, o Flamengo dominou praticamente todo o confronto contra o Atlético Mineiro. O Atlético, depois a gente vai falar com quantidade que... Tá ali ele pegando uma aguinha aqui embaixo, ó, o Gabriel. Mas tem acho que um elemento importante nessa conquista é ter esse cara brilhando mais uma vez numa decisão, né? Não dele, o Gabigol vinha, falei isso hoje algumas vezes. Bem mesmo, no primeiro tempo, achei. Jogou duas que acabaram com a possibilidade do Atlético de uma maneira. O engajamento, se essa foi a última final dele, mas... Você ficou com a sensação pelo post dele? O Gabigol, as mídias sociais do Gabigol, que eu nem sigo, eu não sigo jogador nenhum, na verdade. Não sigo jogador nenhum. Acho que se eles postarem alguma coisa que me interesse, alguém vai me dizer. A TNT vai me dizer, por exemplo. Então eu não sigo porque pra mim... É porque alguém segue, né? Nenhum deles me acrescenta pra nada, com todo carinho. Se eles postarem alguma coisa que acrescenta, por exemplo, a TNT vai dizer, então eu fico. Então eu não sigo, mas acho que é difícil a gente ler as mensagens do Gabigol lá, mas o personagem, se hoje foi a última decisão dele com o Flamengo, acho que é um personagem que tá como o segundo maior ídolo da história do Flamengo para mim. Eu já tinha falado isso antes. Acho que posar com a camisa do Corinthians, algumas coisas ali que ele posicionou, dar uma arranhadinha aquilo, mas para mim, continuo dizendo, para mim é o segundo maior ídolo, o segundo maior jogador da história do Flamengo. Com o coração partido de falar de Júnior, de falar de Leandro, mas para mim... eu acho que inclusive isso vai fazer parte, porque quando passa, eu acho que a atenção ela existiu, mas quando passa e olharem para trás, na biografia, inclusive estas tretas, talvez lá na frente sejam só aumentem, vai ser tudo romantizado. Como hoje é romantizado um montão de coisa que os caras faziam no ano passado. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma que quando no dia seguinte ao fim da era Gabigol no Flamengo, ele vai ter triplicado de tamanho, porque é sempre assim que funciona. Não, que isso, gente? Estão invadindo o campo mesmo? Estão invadindo o campo na hora que vai ter a comemoração. Na hora que vai ter... Sabe o que a gente tem visto no futebol brasileiro, não só a Monique, porque a Monique tá lá na Arena MRV e pode... Agora tem até grade voando ali em direção à torcida. O estádio já estava para os funcionários que trabalham aqui na segurança, né? Estão numa correria surreal. Empresa de segurança privada, né? Esses que usam os coletes fluorescentes. Uma informação muito importante aqui. Vocês falavam sobre o Gabriel. Ele acabou de falar na saída de campo aqui e se despediu oficialmente do Flamengo. O Gabriel anunciou na entrevista que ele deu pós-jogo aqui no campo da Arena MRV que ele não fica no Flamengo. Ele deu entrevista, né? Falou um pouco sobre essa reta final dele no clube e disse que nunca houve uma proposta do Flamengo, que ele vai curtir até 31 de dezembro, que ama todo mundo, a torcida, os jogadores, mas que agora ele vai aproveitar, que ele conversou com o Braz, houve algumas coisas que ele não gostou. O gás está muito forte aqui, vou devolver para vocês. Tá bom. Tem as aspas dele aqui, se quiser. Desculpa, deixa só... A Monique falou sobre o gás, porque com certeza está sendo usado o gás de pimenta por lá. E isso é
faz muito mal pra saúde, inclusive, né? Então a Monique, por isso, não conseguiu continuar falando ali. E é um horror o que a gente viu na Arena MRV. Assim, a gente falava sobre isso mais cedo na redação. A teoria é que é pra isso aí ser entretenimento. Eu entendo a frustração, entendo completamente todo mundo ficar revoltado, puto, querer ir embora, chorar, ter raiva. Mas não existe fazer o que fizeram. Estavam demolindo o estádio do Galo pra tentar invadir, pra ir fazer o quê? Qual era a ideia? Qual era o objetivo? Pelo amor de Deus. Chega a ser infantil, né? Tipo assim, não posso perder e dar chilique. E isso vale pra várias torcidas, tá? Não é? Exatamente. O de hoje é só mais um episódio. Falando disso porque aconteceu agora, né? Mas tem acontecido. Aspas do Gabigol, a entrevista foi na TV Globo, né? Depois do jogo. Tive um ano difícil, primeiro o lance do doping, depois um treinador que não me respeitou como jogador, fecha aspas. Aí ele continua e abre outra aspa. Essa é a minha última final porque eu não vou continuar no Flamengo, eu não fico no Flamengo. A diretoria apertou minha mão, mas fez coisas que eu não gostei, fecha aspas. Tem muito assunto pra gente tratar aqui, eu quero voltar lá com o Jorge Igor e com o Ricardinho, que estavam... Só pra colocar, quando ele diz a diretoria apertou minha mão, isso o Gabigol tem razão. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são os responsáveis pelo futebol do Flamengo, acordaram uma renovação com o Gabigol. Monique, depois que entrar, pode dizer, eu não me lembro se de 3 anos ou se de 5 anos, mas com um valor muito alto e depois de já ter apertado a mão, isso foi pro Rodolfo Landim e ele voltou atrás do que tinha combinado pelos 5 anos, né? Uhum. Pelos dois dirigentes dele. E aí é o seguinte, beleza, o cara é o presidente, se eu tô aqui, todos nós estamos aqui, eu acerto, você é dona aqui do programa, você me delega e eu acerto com o Renato Rodrigues. Aí, beleza, acertei. Aí você chega e fala assim, não acertou não, porque eu não concordei. Beleza, é o seu direito, mas aí na hora eu vou embora, né? Claro. Na hora eu falo, beleza, Renato, desculpa, eu acertei com você, quem manda não quer, que é a Tainá, então, já que ela vai prevalecer porque ela manda, mas eu tô fora. Eu tô fora. Se eu combinei, se eu tenho se eu estou delegado para fazer e eu acerto e você diz que não, seu direito, mas eu tô fora. E seguiu a vida. E seguiu a vida no Flamengo, né? Eu acho que a gente tem bastante assunto pra falar sobre 3 frases que o Gabriel deu aí. Em 3 frases ele já conseguiu dizer um monte de coisa. Deixa eu voltar lá com o Jorge e com o Ricardinho, porque eles estavam na transmissão. Jorge, o homem decide... Então tá aí, né? O Gabigol, ele decidiu o primeiro jogo, foi substituído ali no decorrer da partida, né? E no final ali, como já foi falado pelos comentaristas, o Gabriel anunciou que tá fora do Mengão, ou seja, uma bomba ali, uma revelação, né? Pra muitos, era o que aconteceria mesmo, era um fim inevitável. Pra outros, nossa, ele decidiu e tudo mais, não deveria ter saído, é o ídolo, isso e aquilo. E a gente deixa a pergunta pra vocês, né? O que você achou, primeiramente, do título do Flamengo? E segundamente, né? E segundo, da saída do Gabigol? Comente abaixo, porque pegou a toda de surpresa, inclusive eu, enquanto gravava esse vídeo. Comente abaixo, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Valeu!